Meus queridos, aqui para você hoje, bom dia comunidade, nova etapa, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. No programa de hoje eu faço questão de reprisar a entrevista que eu fiz com o doutor historiador Luiz Henrique. Ele fez um trabalho maravilhoso sobre a vida de João Ferreira de Almeida, a primeira tradução da Bíblia para o português. Então você vai ouvir essa entrevista, ela está em áudio. E eu espero que você aprenda muito sobre a vida de João Ferreira de Almeida e o quão importante foi esse homem na sua e na minha vida. Pouco se sabe sobre ele, mas o meu amigo Luiz Henrique foi lá e descobriu e traz para nós assuntos bastante importantes sobre a vida desse homem, tá bom? Também nós vamos ter o nosso Bom Dia Culinário, uma brincadeira entre o meu filho e a minha filha, ele 19 e ela 4 anos, foram fazer cookies.
mim é um grande privilégio ter você aí. Eu já vou deixar aqui você com a entrevista do Lico, Luiz Henrique, o Lico, meu amigo. E essa entrevista já foi remarcada 3 vezes. Eu tenho o grande privilégio de receber ele, que é meu amigo pessoal, o doutor Luiz Henrique Menezes Fernandes, o homem da história contemporânea. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Comunidade. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra e, acima de tudo, um prazer estar aqui conversando com você a respeito de vários assuntos e, sobretudo, sobre a história de João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia em língua portuguesa. Ora pois, começamos agora, e Portugal foi campeão essa semana, tá meio assim, tá meio lusitano o negócio aqui. Edir, enquanto você prepara o nosso bacalhau, vamos para o intervalo e já voltamos. Estou aqui recebendo nessa quarta-feira, dia 13 de julho de 2016, ele que é professor de História Contemporânea, ele que trouxe um lançamento fresquinho aqui, um governo de engonço. O que significa essa palavra aqui, doutor? Essa palavra aí o título do livro contém uma palavra de um português arcaico. Então, governo de engonços quer dizer assim, um governo frágil. Engonços é a mesma coisa que gonzo ou dobradiça. Então, são articulações, e a característica desse governo que eu estudo nesse livro era um governo muito frágil, feito de articulações de vários setores da sociedade. Bem contemporâneo o teu livro, eu diria. Na verdade, esse livro aí, pode ser classificado como um livro sobre a história do Brasil colonial. Olha que bacana. Foi depois, no futuro, que eu me desenvolvi mais para a área de história moderna, europeia e história contemporânea também. Eu diria para você que é uma bela leitura, você que gosta de saber de onde você veio. E você que quer saber de onde você vai, leia a Bíblia. Mas se você quiser saber como é que o Brasil foi construído e as suas peripécias, esse é um bom livro. Esse aqui não é o tema da nossa discussão de hoje, doutor, mas é um belo material e eu vou ler com bastante alegria. Doutor, nós estamos aqui... É tão legal te chamar de doutor, sabia? Não precisa não, pode chamar de Luiz ou Lico, né? Que tá é o meu bom, apelido, doutor Luiz, doutor Lico. Nós estamos aqui hoje para falar sobre João Ferreira de Almeida. Eu queria que você, para começar a nossa conversa, algumas considerações sobre João Ferreira de Almeida. Então, João Ferreira de Almeida é um nome relativamente conhecido nos países de língua portuguesa, especialmente o Brasil. Porque a maior parte das Bíblias utilizadas no Brasil tem esse nome, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Embora seja um nome muito conhecido das pessoas, a história dele continua, inclusive entre intelectuais, entre acadêmicos, continua desconhecida. São poucos documentos, então ele é uma personalidade muito importante da história da língua portuguesa, muito importante da história da tradução da Bíblia em língua portuguesa, porque ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia em português. É um nome muito conhecido, mas as pesquisas a respeito são poucas. E eu desenvolvi uma pesquisa para esclarecer não só alguns pontos da biografia, da história desse indivíduo, como também do significado da tradução da Bíblia dele. Por que ele decidiu traduzir uma Bíblia em português? Será que ele foi o primeiro? Havia alguma Bíblia antes dele? Ele era português? João Ferreira de Almeida ele era português de nascimento. Tá? Ele viveu no século XVII. A infância, a juventude dele é um tema um pouco controverso, não é muito claro onde ele nasceu. Alguns dizem que ele nasceu em Lisboa, outros dizem que ele nasceu num vilarejo que se chama Torre de Tavares, mas o que é sabido é que a partir dos 14 anos de idade, por volta de 1640, no século XVII, ele está entre holandeses e viveu toda a sua vida em colônias holandesas no Oriente. Regiões do mundo onde fica a Indonésia atualmente, a Malásia, Sri Lanka, países próximos ao Japão. Ele viveu lá. Então ele tem uma biografia muito interessante porque, apesar de ser português, apesar de escrever em língua portuguesa, viveu toda a sua vida entre holandeses. Então ele era muito culto. Ele era muito culto. E para a época ele não deveria ser pobre. Assim, a questão da juventude dele a principal hipótese é a seguinte, de que ele era uma criança que estava sendo preparada para se tornar um sacerdote católico, da Igreja Católica Romana, talvez jesuíta. Por que dizem isso? Porque ele começou a traduzir a Bíblia com 14 anos de idade. Tá? Com 17 anos de idade, ele já havia traduzido todo o Novo Testamento utilizando 4 línguas: o latim, o espanhol, o francês e o italiano. Isso ele começou com 16. Então, se com 16 anos de idade ele tinha todo esse conhecimento linguístico,
Quer dizer que ele poderia, a principal hipótese, ele poderia estar sendo preparado para ser um sacerdote jesuíta e foi enviado ao Oriente pelos portugueses, só que acabou entre holandeses. Acabou vivendo entre holandeses. Necessariamente ele não era abastado financeiramente, mas culturalmente. Exatamente. Agora, assim, também uma das principais hipóteses, isso aí foi levantado por um pesquisador no final do século XIX, começo do século XX, de que ele teria sido um órfão, e que foi enviado ao Oriente por causa da ausência dos pais, talvez como soldado, talvez como comerciante, ninguém sabe muito bem. Acontece que ele se encontra num navio holandês, isso é um fato seguro, em 1642, e numa viagem de Batávia para Malaca, que é ali onde hoje é a Indonésia e Malásia, ele entra em contato com um livrinho que se chama Diferença da Cristandade. Olha isso. E esse livro faz com que ele abandone o catolicismo romano e passe a ser um protestante, alguém que acredita somente nas escrituras. Então foi nessa hora que ele se converteu ao protestantismo. Com 14 anos de idade, e a partir desse momento que ele começa a ter a ideia de colocar para as pessoas de língua portuguesa a primeira tradução da Bíblia, porque até então não havia nenhuma tradução da Bíblia em língua portuguesa. Então, ele é o precursor disso aí. Isso, com 14 anos de idade já está claro na cabeça dele que o propósito da vida dele é disponibilizar ao mundo português, eu coloco o mundo português, que não é simplesmente Portugal, são as pessoas de língua portuguesa daquela época, a primeira tradução completa da Bíblia em língua portuguesa. Uau! Você sabia disso dele? É lógico que você sabia, você é um homem de lajinha. Como há informações por trás desse nome, João Ferreira de Almeida, a gente você vê, pega ouve, né? Exatamente, muitas... você pega aqui, abriu o João Ferreira de Almeida, ok? Aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Essa sua é João Ferreira de Almeida, porque a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das principais organizações que publicam ainda hoje a tradução em português por João Ferreira de Almeida. Exatamente. Genial, genial. E me fala uma coisa, o João Ferreira de Almeida, com 14 anos, ele já começou a traduzir a Bíblia. Isso. Bom dia, se você tem 14 anos, o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia. Esse horário, nas férias, não tem adolescente, muito adolescente me ouvindo. Eles não estão nem ouvindo, quem dirá traduzir a Bíblia nesse momento. Exatamente, mas tem muito pai de adolescente me ouvindo, não vai usar isso contra o seu filho. É verdade. Tá vendo o João Ferreira de Almeida? Não, nada disso. Exatamente. E fala uma coisa específica sobre o João Ferreira de Almeida. Você falou que ele falava 4 línguas. Isso com 16 anos de idade. Tá? Você sabe quando ele morreu? Isso é a partir dos 14 anos de idade, dos 15, a vida dele é um pouco melhor registrada. Então nós não sabemos quem são os pais dele, você comentou que ele provavelmente... Não, os pais não. Tanto um dado importante, interessante, não é bem importante, mas uma curiosidade. O nome verdadeiro de João Ferreira de Almeida, completo, era João Ferreira Anis de Almeida. Tá? Hoje em dia o nome comum é João Ferreira de Almeida, abreviou. Ele assinava como João Ferreira A. da Almeida. E esse A ninguém nunca soube o que era. Mas ele abreviava. E recentemente um pesquisador João português... Ferreira de Almeida não era um anjo que veio na Terra, nós vamos Não, fazer ele tinha essa família. E por algum motivo ele ocultava esse sobrenome Anis. Não sei se é porque é um nome judaico. Por algum motivo ele optava por ocultar. E um português, um pesquisador português aí mais ou menos há uns 10 anos... judaico, faz um pouco de sentido pela época. Fez algumas pesquisas e descobriu, num documento que ele encontrou num arquivo em Amsterdã, assinado João Ferreira Anis da Almeida. Então esse era o verdadeiro nome dele. Mas o nome tradicional e o nome que eu utilizo em minhas pesquisas é João Ferreira de Almeida, só porque é o nome pelo qual ele ficou conhecido mundialmente, principalmente no mundo português, né? Uau! Boa. Muitas informações. Tá, ok. A partir dos 14 anos aí, ele começou a traduzir a Bíblia com 14 anos. Isso. Antes dessa tradução para o português, nós estamos ignorantes quanto à palavra. Em relação a traduções da Bíblia antes do João Ferreira de Almeida... Qual Bíblia que ele traduziu? A Bíblia católica? É assim... Me explica para mim. Primeiro vamos pensar no conhecimento bíblico português antes do João Ferreira de Almeida, antes do século XVII. Havia trechos da Bíblia em português, versículos, alguma coisa assim, soltos. Mas as principais traduções que havia da Bíblia nesse período é aquilo que hoje em dia nós não consideraríamos tradução, porque eram versões romanceadas. Então havia, por exemplo, uma versão do Gênesis, que ele começa lá, no princípio criou Deus o céu e a terra, e daí o rei de Portugal fez isso, fez aquilo. Mistura a Bíblia, a gente dá risada, porque para nós esse conceito de tradução... No Brasil,
No princípio, Deus criou os céus e a terra, aí veio um governo e mudou tudo. Exatamente. É o que às vezes as pessoas acabam fazendo sem perceber, né? Mas ali era declarado. Você sabe que tem muita gente que se intitula líder religioso que tenta fazer isso também, né? Mas o pior, o engraçado é que eles não consideravam que eles estavam adulterando o texto sagrado. Porque para eles não tinha esse valor da Bíblia em sua literalidade. O texto pelo texto do jeito que ele está exatamente. Isso João Ferreira de Almeida priorizou. Isso. A Bíblia tem que ser traduzida exatamente conforme as palavras estão no texto original. E ali fazia uma tradução mais romanceada. Então tem em Portugal versões do Gênesis, tem versões do livro de Jó, de Jonas, mas muito romanceado, resumido e com coisas, inclusive, que eles acrescentaram. Por exemplo, coisas do rei de Portugal, tem essas coisas mesmo. E o único livro da Bíblia que tem antes de João Ferreira de Almeida traduzido literalmente, completo, é o livro de Eclesiastes, que foi traduzido por um humanista português chamado Damião de Góes. Esse traduziu o Eclesiastes completo a partir do original hebraico. É o único livro que tem da Bíblia traduzido em português antes de João Ferreira de Almeida. E ele começa com 14 anos traduzindo o Novo Testamento. Tá? Então, com 17 anos, ele conclui o Novo Testamento. Tá? Aí ele utilizou, você perguntou, né, se ele utilizou a tradução católica. Não. Porque a tradução católica, que é chamada de Vulgata, a tradução latina, ele tinha um certo, não diria um desprezo, mas ele valorizava mais o texto grego original. Tá? Tem que utilizar o texto grego. Como com 16 anos de idade ele ainda não conhecia o grego, ele utilizou uma tradução em latim que não é a tradução católica, que é a tradução latina de um pensador, um protestante francês, que se chama Teodoro de Beza. Essa foi o principal texto que ele utilizou para fazer o Novo Testamento aos 17 anos de idade. Depois ele utiliza também o texto grego, e em relação ao Antigo Testamento, a mesma coisa. Ele utiliza vários textos, várias versões, mas ele não prioriza a versão católica. Ele não considera ela como uma versão muito boa das Escrituras. E como é que a Igreja Católica, é lógico, o Bom Dia Comunidade é ouvido por muita gente, e muitos católicos também, mas eu preciso te perguntar historicamente, como é que a Igreja Católica viu isso? Certo. Veja bem, o João Ferreira... Só para completar, porque ele estava traduzindo para o português, e a influência católica romana em Portugal era imensa. Claro, é assim, o João Ferreira de Almeida ele não é um inimigo da Igreja Católica. Boa. A gente pode pensar nele como uma pessoa à frente do seu tempo. Porque nesse momento, em Portugal e em todos os países de tradição católica, a tradução da Bíblia em língua comum era proibida. Tá? Você só podia ter traduções da Bíblia, uma versão da Bíblia em latim, que era a versão oficial da Igreja Católica. E o João Ferreira de Almeida ele acreditava pessoalmente que ele estaria fazendo um serviço, um bem aos católicos, à comunidade portuguesa, em oferecer uma versão da Bíblia em sua própria língua. Tá? Só que como ele estava assim, digamos assim, à frente do seu tempo, isso não foi bem visto pelos católicos. Tá? E inclusive um dos principais aspectos, o principal aspecto da minha pesquisa é justamente esse. Qual foi o conflito que João Ferreira de Almeida enfrentou com a Igreja Católica e com os católicos romanos? Tá? Muitos, em termos doutrinários. Mas é importante frisar isso, ele não os considerava inimigos. Ele os considerava pessoas que precisavam ter a sua própria versão da Bíblia. Inclusive, não sei se vai dar tempo de a gente tratar isso depois, mas eu estava pensando... Ele foi... quando você pesquisa João Ferreira de Almeida, um pouquinho, você pode pesquisar na internet, qualquer coisa, você já vai ver uma associação do nome dele com a Inquisição. Esse é o período da Inquisição, o período em que os hereges, os judeus, os muçulmanos eram condenados à morte por um tribunal subsidiado pelo catolicismo romano. E o João Ferreira de Almeida ele foi condenado pela Inquisição. Tá? Só que como ele nunca foi capturado, porque ele estava protegido entre os holandeses eles eram protestantes, ele foi condenado em efígie. O que isso quer dizer? Ele foi condenado à morte, só que como ele foi julgado à revelia, ele não estava presente no julgamento, queimaram um retrato dele em Goa. Essa foi a condenação dele em Goa, que é a capital portuguesa do Oriente, na Índia. Então ele foi condenado pela Inquisição, foi julgado, só que não foi capturado, porque vivia protegido pelos holandeses, e foi condenado em estátua. Queimaram uma imagem dele. É como se fosse uma questão emblemática ali, né? Estamos fazendo um ato de repúdio. Exatamente. Né? É um procedimento comum da Inquisição esse. Quando a Inquisição condena um indivíduo por alguma heresia, no caso, traduzir a Bíblia era considerado uma heresia, um erro, e se não encontram a pessoa por algum motivo, porque ela fugiu, porque eles não tiveram acesso ao criminoso, vamos colocar assim, ele era queimado, ele era condenado em efígie.
queimado era queimado um retrato, uma imagem que representava a rejeição daquela pessoa pela sociedade católica. Foi o que aconteceu com João Ferreira de Almeida. Tá? Isso também é uma questão assim, não é muito bem documentada. Existe um colega de João Ferreira de Almeida que escreveu naquela época, que foi também um protestante, um missionário, que disse, João Ferreira de Almeida foi uma pessoa que foi condenada pela Inquisição em Goa, ele que comenta isso. Ainda faltam documentos que comprovem isso com mais firmeza, porque toda a documentação da Inquisição dessa época e dessa região foi destruída, não existe mais. Quando eu vivi em Portugal, pesquisei na Biblioteca Nacional e encontrei alguns documentos que faziam referência a um João Ferreira que tinha sido condenado como calvinista, e eu tive a impressão de que poderia ser o mesmo nosso João Ferreira de Almeida. Mas é uma coisa ainda que está em aberto, demanda mais pesquisas. Tá? João Ferreira de Almeida tem mais história que o Edeir lá em Lajinha, Edeir. O Edeir é mineiro, lá de Lajinha. Você quer ouvir uma história, uma anedota, você fala com ele. Deixa eu falar com o povo que está mandando mensagens para nós aqui. Final do telefone 5091, manda aplausos aqui pela entrevista. Aí Douglas, sua risada é um barato, valeu. Muito boa essa entrevista. Quem está mandando aqui é o final do telefone 1777. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. O final do telefone 1332 está mandando um joinha pra gente. Bom dia, muito bom saber quem traduziu a nossa palavra na nossa língua, a palavra de Deus. Quem manda aqui para nós é a Ruth, final do telefone 1314. Gente, eu vou falar muito o final do telefone, deixa eu só explicar aqui, porque a Novo Dia FM mudou o nosso aparelho, então muitos contatos que estavam salvos a gente acabou perdendo, então eu perdi o nome de muita gente. Se você puder mandar o seu nome, eu agradeço muito. O final do telefone 1765 agradece a mensagem. O final do telefone 83... É tão ruim de falar o final do telefone, você não gosta de falar o nome das pessoas. Final do telefone 8319 manda aqui uma mensaginha para nós também. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Bom dia. Final do telefone 8037. O pessoal lá de Florínia, em São Paulo, a Margarida Machado. Margarida Machado, bom dia, querida. Tudo bem? Está aqui conosco. Bom dia, mando um abraço para a minha família, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado. E é bom deixar também para o pessoal que está mandando mensagens, né? Se tiver alguma dúvida em relação ao tema João Ferreira de Almeida, como é uma tradução que a gente usa, né? O brasileiro utiliza muito, é importante que esclareça alguns pontos. Se tiver alguma dúvida, é só enviar aí. Pode fazer pergunta que o doutor Lico está... Claro que talvez não consiga responder todas, mas estamos à disposição para pensar. Disponibilizando a pesquisar no Google. Isso, é verdade. Não, é perigoso você saber mais que o Google, né? Não, em relação a esse assunto, o Google ele tem informações muito desencontradas. Então isso foi uma das coisas que me conduziu a realizar uma pesquisa um pouco mais consistente sobre o assunto. Por exemplo, em relação ao nascimento de João Ferreira de Almeida, você vai encontrar várias obras, vários artigos que dizem que ele nasceu em Lisboa. Isso era um consenso. Tá? Só que no início do século XX, um pesquisador português descobriu um documento que foi uma carta escrita contra João Ferreira de Almeida por um católico português, que condena tudo que João Ferreira de Almeida estava fazendo, a tradução, a teologia, a compreensão dele do cristianismo. E ao falar mal de João Ferreira de Almeida, essa pessoa que o conheceu pessoalmente acaba dizendo: João Ferreira de Almeida, né, nasceu em Torre de Tavares. Tá? E Torre de Tavares é um vilarejo português insignificante em termos históricos. Como que uma pessoa teria conhecimento desse vilarejo lá no Oriente, em domínios holandeses, onde esse católico também viveu? Então isso fez com que, a partir de então, o local oficial de nascimento de João Ferreira de Almeida fosse considerado Torre de Tavares, porque essa pessoa falou isso. Inclusive, tive a oportunidade de ir à Torre de Tavares. Tenho a impressão de que lá deve viver mais ou menos umas 50 pessoas apenas. Tudo parente do João Ferreira de Almeida. E engraçado é isso. Eles construíram uma homenagem ao João Ferreira de Almeida lá, uma lápide, explicando quem é João Ferreira de Almeida. Tem uma imagem, né, uma estátua do João Ferreira de Almeida. E aí a questão não fala mal do João Ferreira de Almeida, que ele se mexeu com o pessoal de Torre de Tavares. Porque a questão é a seguinte, eles se colocaram no mapa. Exatamente. Eu acho que a única coisa importante daquele vilarejo em termos históricos, assim, que as pessoas de fora conhecem, é João Ferreira de Almeida. Então eles vão lá, eles gostam muito daquela estátua, você vai lá, eles gostam de conversar sobre aquilo. Tem no YouTube, né, um vídeo coloca a Torre de Tavares no YouTube que você vai ver, tem uma imagem ali
uma homenagem que eles fizeram e que eles se sentem muito valorizados quando algum turista vai e pergunta sobre o assunto. Mas Londrina, por exemplo, fulano nasceu aqui, a gente fica todo felizão, né? Isso. Tipo, eu sou amigo do Dr. Luiz Henrique Fernandes. Olha, fiquei todo cheio agora. Eu sou aqui amigo pessoal do Douglas Roberto. E já gostaria de agradecer publicamente que o Douglas me ajudou muito no meu casamento, que já faz 7 anos já. Já faz 7 anos. E o Douglas foi uma pessoa, a esposa dele me ajudou muito. Tassiane, eu agradeço. Deus abençoe, Tassi, nossa. E fico muito grato. Não esqueço não de você e da sua esposa que me ajudaram muito. Relax, foram pessoas toca o barco aqui. Eu quero agradecer Recebe o agradecimento. Tá bom. Eu quero agradecer aqui o contato do final do telefone 3964. Tem gente aqui aplaudindo, gostando demais da entrevista. Muito boa entrevista. Mande um abraço. Tem gente mandando um recadinho aqui. Deus e o milagre que faz acordar e recomeçar todas as manhãs. Deus é o milagre que me faz acordar e recomeçar todas as manhãs. Muito boa. É isso aí. Manda um abraço para quem? Meu nome é Danilo. Danilo! Deus te abençoe, Danilo. Excelente dia para você. Sabe por que excelente dia para você? Porque hoje é aniversário do Danilo. Parabéns, Danilo. Deus te abençoe. Um excelente dia. Que hoje seja o melhor dia da sua vida e que você possa experimentar o melhor ano da tua vida também, tá bom? Deus te abençoe, Danilo. Bom dia, eu sou a Hilda de Londrina. Ruth, eu já falei, Ruth. Eu não esqueci de você não, querida. Deixa eu ver quem mais. Tem mais gente aqui. Tá, o WhatsApp aqui, tá bom. Irmão, sou Valdecir de Rondolondres. Da Rondolondres, e gostaria de oferecer a programação a todos os ouvintes. Bacana, final do telefone dele 4465, Valdecir da Rondolondres. Bacana, obrigado, Valdecir. Tem mais gente aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai ler mais. Continue mandando o seu recadinho, continue se manifestando e fazendo perguntas. E o Edeir e o Lico, de vez em ficar conversando sobre a história, sobre as questões da hermenêutica, fica falando de comida, gente. Não é exatamente comida portuguesa. Europeia, portuguesa. Pastel de Belém, bacalhau, o Edeir. Vocês sabem disso, o Edeir é um grande entendido em culinária mineira. Então ele dando dicas aqui de torresminha pururuca. Mas veja bem, isso aí sabe o que acontece? Quando a gente busca as coisas espirituais, o conhecimento, Deus nos proporciona também as coisas materiais. Eu fui para Portugal, fui financiado por uma instituição brasileira de pesquisa para ir a Portugal fazer essa pesquisa sobre o João Ferreira de Almeida. E Deus acrescentou um pastel de Belém, um bacalhau alagareiro, uns ovos moles de Aveiro, doces portugueses maravilhosos. Se você quiser dicas de comida portuguesa também, nosso amigo, o professor e doutor Luiz Henrique. Também é especialista nessa área. Pode mandar bem. Como diz o outro, lembra da campanha da Parmalat? No finalzinho o menininho falava, tomou? Irmão, Diogo Hutt quebrou tudo agora e eu concordo totalmente com a opinião dele. E você sabe que aqui o Bom Dia Comunidade é fanzaço da polícia. Se tem um povo que eu sou fã é da polícia, é do bombeiro, eu sou fã desse povo que tá lá na frente nos ajudando, nos protegendo. Douglas, mas a polícia tem corrupto. Então, tem, né? Em qualquer canto. Na igreja também tem. Na política também tem. No posto de saúde também tem. Mas, como diz o Diogo Hutt, na hora do vamos ver, eu prefiro a polícia. Lincoln, tem muita gente com a gente aqui. Ó. Minha querida Ana Paula estava com saudade de nos acompanhar. Ela devia estar com dificuldade de nos acompanhar. Aninha, beijo. Deus te abençoe. Telefone, final do telefone 0379, manda um bom dia. A minha querida Dona Maria, minha costureira preferida, bom dia, amado Douglas, que a paz do Senhor esteja com você em todos os momentos. Estou gostando da entrevista e eu amo você em Cristo. Obrigado, querida, Deus te abençoe. Temos mais gente aqui com a gente? Olha, tem a minha amiga querida do coração, Liane Toda, lá de Açaí. Que entrevista maravilhosa. O doutor Luiz acredita que João Ferreira de Almeida foi, além de tradutor, ele foi um intérprete da palavra revelada pelo Espírito Santo? Eu acredito que sim, né? Ela coloca ali qual que é, na minha opinião, a melhor tradução. Veja bem, toda vez que você propõe Você já foi para a pergunta seguinte. Isso. Sempre que você propõe uma tradução da Bíblia, há um dilema. Tá? Pensando a partir do texto grego, por exemplo, vamos pegar o caso do Novo Testamento, que o original está em grego. Ou você faz uma tradução que permanece muito fiel ao grego e fica difícil o português, ou você pega uma tradução que facilita muito o português, só que acaba afastando do grego. Então o ideal é que haja uma tradução
que mantenha uma proximidade com o grego, uma fidelidade com o texto original, sabe, uma tradução bem direta do grego, mas que também priorize uma língua portuguesa clara. Tá? Então, há traduções, por exemplo, a Bíblia Viva é uma tradução, a Bíblia na linguagem de hoje são traduções que priorizam a língua portuguesa. Tá? Tentam fazer uma linguagem simples, o que é uma qualidade, só que acabam afastando um pouco da literalidade do texto grego original. Há traduções no outro extremo, que, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a Revista e Corrigida, traduções que, na minha opinião, ficam muito próximas do grego, mas a língua portuguesa é difícil. A própria Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, prioriza muito o texto original, só que o português não fica legal, fica quase impossível de ler e a leitura fica truncada. A minha opinião pessoal, tradução publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Revista e Atualizada. Por quê? Ali eu considero que houve um equilíbrio muito bom entre o grego e o português. Em relação ao próprio João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu, eu acredito que o espírito que está por trás da intenção da tradução é inspirado divinamente. Ele não foi simplesmente uma pessoa que foi contratada para ganhar um dinheiro e fazer uma tradução. Ele acreditava naquilo. E eu acho que isso acaba fazendo diferença no resultado. Sim. Quando uma pessoa faz uma tradução bíblica porque foi paga para isso, ou eu traduzi, mas eu nem acredito muito. João Ferreira de Almeida foi uma pessoa que acreditava naquilo. Sabe, que tinha convicção de que estava fazendo um serviço ao mundo português. Então eu creio que isso transparece no resultado. E quando você pega a versão original do João Ferreira de Almeida, que foi publicada em 1681, o Novo Testamento, é um português hoje difícil para a gente, um português arcaico. Eu tenho um título de um livro do amigo meu, Um Governo de Engonços, que é bem difícil. Isso mesmo, mas eu coloquei esse título justamente para isso, né? Para colocar a linguagem da época. Palavras assim, isso é um bom exemplo, porque o João Ferreira de Almeida ele usa termos arcaicos para nós hoje, só que para a época ele foi um revolucionário, porque ele usava termos correntes na época. Inclusive o João Ferreira de Almeida ele tem outros livros... Ele era muito contemporâneo. Isso, além da tradução da Bíblia, ele escreveu outras coisas. E ele usa expressões muito... poderiam até ser consideradas vulgares, porque ele tentava falar a linguagem do povo. Então ele sempre coloca assim, é aí que a porca torce o rabo. Ele sempre fala alguns... isso que você está te falando, eu não te dou nem um figo. Isso porque a Bíblia? Não, isso aí é outros parecendo a Bíblia na linguagem de hoje? Isso, ele procurava falar um português na linguagem do povo. Tá? Então a Bíblia dele teve essa intenção de manter um equilíbrio entre o grego, né, no Novo Testamento, e a linguagem portuguesa simples, normal, que as pessoas entendam. Isso é muito difícil. E aí ele permeava pelos dois públicos. Na verdade ele tentava manter esse equilíbrio entre a fidelidade com o grego e uma língua portuguesa simples e ao mesmo tempo, não só simples, mas também bonita poeticamente. Porque você pega, por exemplo, a tradução Revista e Atualizada, que é uma atualização da original do João Ferreira de Almeida, ela tem uma linguagem portuguesa bonita, ela é bem escrita. Por isso que ela é chamada de a Bíblia do Púlpito. Porque eles fizeram todo um esforço para que a leitura em voz alta não fique feia. Então, às vezes você pega uma Bíblia, beleza, é maravilhosamente igual, fiel ao texto grego, mas a leitura fica feia. Acontece, sabe o quê? Cacófato. Você lembra na escola o que é um cacófato? Me ajuda. Por exemplo, quando você fala assim, eu vi ela. Misturou viela, virou viela. Eu amo ela. Então, tem várias coisas que a Bíblia Revista Atualizada tenta corrigir essas coisas para não ficar feio. Porque fica lá, eu vi ela. Aí fica aquela viela. E às vezes aparecem até palavrões dessa forma, sem querer. Tá? Então a Bíblia Revista Atualizada tentou tornar fiel ao grego e ao mesmo tempo um português bonito e simples. Doutor Luiz Henrique Menezes Fernandes, terei que tê-lo novamente aqui. Tem muitos outros assuntos pra gente conversar, né? A gente não conseguiu esgotar nem 30%. Eu só queria falar, não sei se já é o momento, mas assim, eu queria falar o seguinte, de 2 projetos que eu ainda tenho. Não, ainda não é o momento. Tá, depois você me fala a hora que tiver mais 5 minutinhos, porque são 2 projetos que eu tenho ainda sobre que vai ser desenvolvimentos dessa pesquisa, desdobramentos dessa pesquisa. Tá, ok. É que eu preciso, por respeito aos meus amados ouvintes. Pode colocar. Cornélio Procópio, Elaine, bom dia. Essa é pra você, Douglas. Lindo, mandaram um presentinho aqui. Bom dia com coraçãozinho e tudo. Inês de Ibiaci. Bom dia, que Deus abençoe toda a programação. Meu meditar todas as manhãs. Que bom. Parabéns, você é bênção nas nossas vidas. Por que isso, Valdir? Não, senhora.
Deus te abençoe, querida. Bom dia, pessoal da rádio. Venho mais uma vez oferecer a programação para todos, para os meus pais, o Célio e a Raquel, e os meus irmãos, e dizer que eu amo todos eles. Está oferecida a programação. A minha amiga, o nome lá do Cebolinha, que eu esqueci o nome dela. Bom dia, Deus te abençoe. O doutor do lado esquerdo chama-se Luiz Henrique Menezes Fernandes. Ingrid, né? É a Ingrid. Oi, Ingrid, bom dia. Sim, estou falando contigo, querido. Sim, assim que nós terminarmos o programa, no Hit Parade, o Edir vai tocar essa música, meu amigo Danilo. Parabéns novamente pelo seu aniversário. A paz do Senhor, ótimo dia. Recebo aqui a mensagem do Dr. Marcos José. Parabéns, trazer conhecimento para nós é excelente. Que é isso, tamo junto. Tem muito mais gente aqui, mas temos que correr. Verdade. Eu tenho que correr. Que tremendo. Olha aqui, estão gostando muito do que o nosso querido Diogo Hutt falou sobre a segurança pública. Realmente falou tudo mesmo. A Margarida lá de Florínia também está dizendo aqui, falou tudo, falou mesmo. Mandou muito bem. E estão dizendo aqui, doutor, que a entrevista está muito boa. Isso. Deixa eu só falar um aspecto que ficou de fora, que é muito importante que as pessoas saibam também. O João Ferreira de Almeida, ele muitas vezes é chamado de padre. Então, às vezes a gente fala, ele era padre ou era pastor? O que acontece? O termo padre naquele período era utilizado tanto para padre da Igreja Católica como para pastores da Igreja Protestante. O João Ferreira de Almeida ele foi um ministro pregador da Igreja Reformada. Ele foi, inclusive, consagrado diácono, depois foi consagrado pastor, foi enviado como missionário para o Ceilão, para a Índia. E depois, quando ele voltou, ele se tornou pastor verdadeiro, né? Até o final da sua vida. Pastor verdadeiro é bom. Pastor de verdade. Porque, tem uns aí que não são, não. Eu falei isso porque, assim, na igreja reformada holandesa, antes de você se tornar, eles eram consagrados pastores, mas eles precisavam fazer um trabalho missionário para depois se tornar pastor de fato e poder pregar publicamente. Então, ele teve todo um trabalho missionário na Índia, no Ceilão, e depois voltou e se tornou pastor. Pode voltar a ser assim? Interessante. Os caras que só querem o título, mano. É verdade. Né? Os pastores que eu amo, não fica bravo não. Você sabe que eu não tô falando de você. E quando ele era velhinho, porque ele morreu mais ou menos jovem, mas ele se tornou pastor emérito, ele se aposentou como pastor para dedicar os últimos anos da vida dele para terminar a tradução do Antigo Testamento. Ele casou? Teve filho? Casou. Inclusive o nome da mulher dele foi descoberto recentemente, ele se chamava Lucrécia de Lemos. Também é uma pessoa desconhecida, mas ele conta um pouquinho sobre ela. Ela era também uma pessoa muito defensora da fé protestante. Ela brigava, ela defendia o... Eu gosto de defesa de fé. Isso, ela fazia isso. Tamo junto. Por falar em defesa de fé, quero mandar um abraço pro meu amigo Vitor Hugo. Meu amigo também, meu irmão. Esse faz defesa de fé, Vitão. É verdade. Um abraço, Vitor Hugo. Irmão aqui do Dr. Luiz Henrique Menezes Fernandes. O Eder Berbert, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro meu amigo Lico. A versão essa pergunta é quase que retórica, tá? Tá. Mas eu preciso fazê-la. A versão de João Ferreira de Almeida, ela é confiável? Olha, eu acho que a Bíblia é confiável, né? No sentido de ter uma mensagem importante e uma mensagem que pode ser compreendida intelectualmente. O Evangelho, a mensagem da salvação. E eu acredito que o João Ferreira de Almeida ele conseguiu traduzir isso muito bem, muito claramente para a língua portuguesa. Eu acho que ele foi nesse sentido, um bom tradutor mesmo, que ele conseguiu trazer em língua portuguesa a mensagem que é muito clara na Bíblia. Porque pensando no Novo Testamento, porque o Velho Testamento no hebraico tem algumas problemáticas maiores, mas o grego, a linguagem é muito simples. Pontua para mim é muito problemática. fácil. É porque como o hebraico não é uma língua muito próxima da portuguesa, a tradução existem alguns desafios maiores. A tradução do grego é muito fácil. Traduzir do grego para português é simples. Do hebraico, não vou dizer que seja impossível, é fácil, mas exige um domínio maior e há controvérsias maiores. Mas ele pegou e transformou o grego, que é bíblico, é um texto simples, um texto fácil, e colocou num português simples e fácil. Porque o que fazem às vezes? Pega o grego, que é uma língua simples, principalmente o grego bíblico, que foi o grego do povo, né? E colocam num português muito difícil. O ideal é que, se no grego é fácil, no português tem que ser fácil. Que a língua portuguesa não é muito fácil. O povo quer tornar a coisa chique. Daí faz aquela linguagem difícil que ninguém entende nada, né? Fica rebuscando. Eu chamo o Edir pra gente comer toicinho, ele fala, não, vou comer panceta. Mas deixa eu falar toicinho, mano. É toicinho. Deixa eu falar dos projetos futuros. São né? 2 projetos que eu tenho ainda em relação a esse assunto. O livro já está pronto, tá? Um projeto é esse, é publicar um livro em relação a esse assunto. Ele já está pronto. Eu estou em negociação com 2 editoras. Eu quero falar agora com Adilton Foiser.
Adilton Feuser, que é diretor de uma editora. Olha, Adilton Feuser, tem um material no forno aqui para ser negociado. Tá lindo. E o outro projeto muito interessante é o seguinte, eu estou em negociação com a Sociedade Bíblica do Brasil, tem alguns colegas lá, conheci também um pessoal da Sociedade Bíblica de Portugal, quando eu estive lá, e estamos com um projeto de promover uma tradução da Bíblia anotada por João Ferreira de Almeida, com comentários. Então é um projeto que eu tenho de pegar trechos de escritos dele e transformar isso em comentários bíblicos. Então eu quero fazer uma espécie de Bíblia de Estudos João Ferreira de Almeida, porque ele tem comentários, aí que tá, um dos principais resultados da minha pesquisa é esse. Ele não foi simplesmente um tradutor, ele foi um dos maiores teólogos de língua portuguesa. Tá? Um dos maiores teólogos, e tem comentários maravilhosos sobre o texto bíblico e comentários que estão desconhecidos. Talvez você e eu, nesse momento, comecemos a olhar João Ferreira de Almeida com outro prisma, né? Não é simplesmente um nome. Não, né? não é só João Ferreira. Quem foi João Ferreira de Almeida? Não foi um João qualquer, não foi um João ninguém, né? Não é assim, não é Thomas Roberto. Thomas Roberto também é alguém. É Edi Bebert. Luiz Henrique Menezes. É outro nível, não é assim. João Ferreira de Almeida. Doutor, quero te agradecer assim, a nossa amizade. Quero parabenizar. Quem sou eu para te parabenizar, né? Mas eu quero te parabenizar porque eu sei o que você fez é muito relevante. O teu trabalho ele é uma referência. Então, Bom Dia Comunidade, poder abrir essa discussão, tendo o privilégio de bater esse papo contigo aqui, para a legenda do programa de tão boas pessoas que nós já entrevistamos aqui, seja localmente ou nacionalmente ou até internacionalmente, para o programa é excelente e eu acredito sinceramente que os nossos ouvintes foram deveras, olha a palavra que eu estou usando. Um português arcaico, né? Arcaico. Você tá deveras né? Esclarecidos e olham com outro prisma o João Ferreira de Almeida. Eu me sinto honrado, tá? Muito obrigado e foi muito bom poder expor pensamentos que há tanto tempo tenho pesquisado e agora chegou o momento de trazer à sociedade as informações que eu angariei nesses últimos anos. Mas muito obrigado, fico honrado com o convite. Bacana. Essa entrevista será reprisada. Essa entrevista é muito boa, ela será reprisada. Num futuro não muito distante, espero em Deus, Dr. Lico estará novamente conosco para falar sobre isso, sobre o outro livro dele que me interessa por demais. Ele sabe que eu sou um apaixonado por política. Então quero agradecer aqui a Luiz Henrique Menezes Fernandes, meu amigo pessoal, e fez um trabalho que é uma referência para você cristão, para você estudioso, para você aluno, para você que precisa de um bojo de conhecimento. O que você fez é realmente... Quem diria, Lico? Aquele menininho, né, que você conheceu, né? Aquele guri, não. Ficou estudando, né? Conseguiu fazer um livro aí. Chegou longe, hein, irmão? Olha quanta informação que você e eu não sabíamos. A história desse moço, não se sabe exatamente de onde vem, quem são os pais, não se sabe a historicidade dele, e o cara é totalmente relevante na sua e na minha vida. Muito bacana. O Bom Dia Comunidade sempre fez questão de trazer essas informações, esses assuntos muito importantes na vida da sociedade. Eu quero falar também com você sobre essas invasões escolares que ainda estão ocorrendo. Quando o governo do PT cortou bilhões da educação, você não viu um movimento por parte dos estudantes da esquerda, e agora estão fazendo essa parafernália. Nada tem a ver com educação, isso tem a ver com alinhamento político, e é importante você, pai, você, mãe, não deixar isso passar em branco, ok? Outra coisa, o Lula é réu no terceiro processo, e o Lula tem feito um movimento mundial se colocando como vítima político, né? Vítima da política, ele um político perseguido. Isso é mentira, você e eu sabemos que isso é mentira. Dos 3 processos que ele tem contra ele, apenas um está na mão do Sérgio Moro, são 3 juízes diferentes. Seria uma perseguição política se não houvesse provas, né? E há bastante provas. O que o Lula quer com isso, gente? O Lula quer asilo político, o Lula vai fugir. Então, se a justiça brasileira não se posicionar e se algum juiz não der uma canetada, o Lula vai rapar fora. A esquerda está cada vez mais decaída, né? Ela caiu com o Brasil e ela está decaindo, e que assim aconteça.